Você já viu algo tão raro que parece até mentira? Uma criatura que parece saída de um sonho ou de um filme de fantasia, mas que é completamente real? Hoje, vamos contar a história de um animal que está encantando o mundo inteiro. Um leopardo que não é apenas raro, ele é único. Um animal que reúne duas condições genéticas raríssimas e que juntas criaram uma obra-prima viva da natureza. E o mais incrível, ele vive entre nós, em um santuário escondido no coração da Índia, longe dos holofotes, protegido por uma das maiores reservas de reabilitação animal do mundo. Prepare-se para conhecer o leopardo mais extraordinário do planeta, uma criatura que está desafiando os limites da genética, da estética selvagem e que carrega em si uma mensagem urgente sobre conservação, respeito à natureza e o futuro das espécies ameaçadas. Tudo começa no estado de Gujarat, na Índia, mais precisamente no Parque de Vantara, um centro de conservação e reabilitação com mais de 12 milhões de metros quadrados, uma área equivalente a 3.000 campos de futebol, criado por Anant Ambani, herdeiro do grupo Reliance e um dos maiores defensores da fauna selvagem no país. É ali, entre árvores centenárias, recantos isolados e zonas protegidas, que vive um felino que o mundo jamais viu igual, um leopardo macho que exibe um visual absolutamente fascinante. Seu corpo é negro como a noite, mas salpicado de manchas e padrões claros que lembram mármore ou fumaça, como se sua pele fosse feita de sombras e luzes, contrastes e mistérios. O que torna essa aparência tão fora do comum é que ela é resultado de duas mutações genéticas simultâneas, o melanismo e o vitiligo. O melanismo, que você talvez conheça por dar origem aos chamados panteras negras, é uma condição genética que gera excesso de melanina, o pigmento escuro da pele. Em felinos, ele transforma os típicos padrões manchados do leopardo em uma pelagem quase inteiramente preta, ainda que, sob certos ângulos, se percebam os desenhos originais, como uma tatuagem fantasma escondida no escuro. Já o vitiligo faz o oposto. Ele reduz ou elimina a melanina em certas partes do corpo, criando manchas esbranquiçadas onde antes havia cor. Quando essas duas condições ocorrem ao mesmo tempo, e isso é tão raro que há pouquíssimos registros em toda a história da zoologia, o resultado é um animal com um padrão de cores que nunca se repete. Um leopardo que parece ter sido pintado à mão por um artista da natureza, como se cada pelo fosse uma pincelada. Esse leopardo foi avistado pela primeira vez por funcionários do Vantara e desde então tem sido mantido em um ambiente controlado onde recebe cuidados veterinários, alimentação adequada e proteção contra caçadores e doenças. O parque não é aberto ao público em geral, justamente para preservar o bem-estar dos animais e garantir que eles vivam em um ambiente o mais próximo possível do natural. E não se trata de um zoológico. Vantara é um refúgio, um espaço onde centenas de animais resgatados de circos, tráfico ilegal ou situações de maus tratos encontram uma nova chance de viver com dignidade. Entre elefantes asiáticos, leões asiáticos, antílopes e outras espécies nativas da Índia, o leopardo com melanismo e vitiligo se destaca como um símbolo da beleza imprevisível da evolução. Mas por que esse animal está causando tanto impacto na comunidade científica e entre os defensores da fauna selvagem? Porque ele representa muito mais do que um caso isolado de mutação. Ele simboliza o quanto ainda não sabemos quase nada sobre os mistérios genéticos da natureza, o que permite que um mesmo indivíduo manifeste simultaneamente duas condições que costumam ser mutuamente excludentes. Como esse tipo de mutação afeta sua saúde, sua visão, seu comportamento? É um acaso da genética ou uma pista de algo maior que pode estar acontecendo silenciosamente em populações isoladas de leopardos? A ciência está começando agora a investigar essas perguntas. O DNA do leopardo já foi coletado com a autorização da reserva e será analisado por especialistas em genética animal. Espera-se que esse estudo ajude a entender não só o caso dele, mas também outros fenômenos raros de mutação que ocorrem em populações selvagens,
especialmente em ambientes onde o isolamento genético favorece combinações incomuns de genes. Por trás da beleza estonteante desse leopardo, existe também uma questão ética e ambiental profunda. Ele só está vivo e protegido porque foi encontrado e acolhido por um centro de conservação. Se estivesse na natureza, por mais bela que fosse sua aparência, ele provavelmente seria vítima de caçadores ilegais. O comércio de peles, troféus e animais exóticos ainda movimenta bilhões de dólares ao ano, alimentado por colecionadores e redes criminosas que atuam em todo o planeta. E aqui entra uma das lições mais poderosas que esse leopardo pode nos ensinar. Beleza não é garantia de proteção. A natureza não escolhe suas joias com base no valor estético. Um animal raro pode ser mais vulnerável justamente por chamar mais atenção. E se não houver proteção real, fiscalização, leis e educação ambiental, ele pode desaparecer antes mesmo de ser compreendido. Mas Vantara mostra que é possível fazer diferente. O parque investe em tecnologias de ponta para a reabilitação de animais, tratamento de doenças, programas de reprodução monitorada e reintegração da espécie ao meio ambiente. Tudo isso com o apoio de veterinários, biólogos e guardas florestais treinados, além de projetos de conscientização que atingem comunidades locais e escolas da região. E o mais importante, nenhum animal de Vantara é explorado comercialmente. Não há shows, não há bilheteria, não há exploração turística. A missão é puramente de preservação e pesquisa. É por isso que esse leopardo tão raro está vivo, saudável e, sobretudo, respeitado. A história dele é uma oportunidade de reflexão. Quantas outras espécies estão desaparecendo neste exato momento, sem que a gente perceba? Quantos animais raros nunca chegaram a ser vistos? A biodiversidade do nosso planeta é gigantesca, mas está encolhendo em uma velocidade alarmante. Desmatamento, poluição, mudanças climáticas e tráfico de animais estão empurrando muitas espécies para o abismo da extinção. Este leopardo é um relembrete poderoso de que a natureza ainda tem segredos guardados, que ainda existem milagres genéticos esperando para serem descobertos, mas que só vamos conhecê-los se protegermos os habitats naturais, combatermos o tráfico ilegal e investirmos em ciência, educação e preservação. Ele não é mais do que um animal bonito, é um manifesto vivo, um símbolo de tudo o que ainda é possível preservar se agirmos a tempo. É a prova de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a natureza ainda encontra formas de nos surpreender, de nos emocionar e de nos lembrar que somos apenas uma parte de algo muito maior, muito mais antigo e infinitamente mais precioso do que qualquer tesouro feito pelo homem. Se você chegou até aqui, provavelmente já se encantou com a história desse leopardo. Então, que tal transformar esse encantamento em ação? Compartilhe este vídeo, divulgue, fale sobre Vantara, fale sobre a importância da conservação. E lembre-se, cada animal salvo, cada floresta protegida, cada espécie resgatada é uma vitória silenciosa da vida contra o esquecimento. Porque talvez, no fim das contas, o mundo não precise de mais destruição, precisa de mais histórias como essa.